Muito bem, amigos, nosso curso Compreendendo o Apocalipse, chegando ao final aqui da série As Sete Igrejas do Apocalipse, onde Jesus se apresenta no meio de sete candeeiros, que são as sete igrejas, tendo na mão sete estrelas, que são os líderes das sete igrejas, que ele chama de anjos em cada carta que ele está enviando a cada igreja. Então chegamos finalmente à última fase da história da igreja cristã. A igreja de Laodiceia é a última. Esta é a igreja enriquecida com todas as verdades recuperadas que foram lançadas por terra pelo homem do pecado. Então a história da igreja é representada pelas igrejas locais da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, e agora finalmente Laodiceia. E Laodiceia é a igreja do juízo. Vai do tempo de 1844 até a volta de Jesus. De onde vem essa convicção? Bom, a igreja de Filadélfia foi o período em que Deus fez anunciar para o mundo o juízo. Juntou pessoas de várias denominações, católicas, evangélicas, inclusive cientistas, para isso. O que aconteceu naquele período? No céu há um santuário. Você sabia disso? E nele o santo e verdadeiro, o único mediador, o Senhor Jesus, ministra no lugar santíssimo, limpando a ficha criminal de todos os que o aceitam como Salvador. Mas aqui na terra, um santuário falsificado, a Igreja Católica Romana, e um sacerdócio também espúrio, cheio de mediadores como padres, papas e santos, e devoção ao Santíssimo Sacramento, desviavam a fé do povo que devia ser posta em Jesus como mediador, como advogado, como defensor, foi colocada nos sacerdotes católicos e na mediação dos santos. Dessa forma, o juízo acontecendo no céu, e na terra o povo iludido perderia a salvação, porque a fé não está posta na pessoa certa. Isso aconteceu até que um dia Deus deu um basta e permitiu que o Papa, o líder dessa apostasia, fosse preso em 1798. De lá para cá, as verdades bíblicas foram melhor entendidas e recuperadas, e muita gente compreendeu que o verdadeiro santuário que Deus erigiu está no céu, e que Jesus está lá por nós, intercedendo e julgando. Por isso, Laodiceia, que significa povo justo ou povo julgado, é a última fase da história da igreja antes da volta de Jesus. Se você crê que a igreja não vai passar por uma tribulação, você está enganado. A igreja precisa passar por um teste, precisa passar pelo juízo, precisa ser declarada justa antes da volta de Cristo. Então, meus amigos, para alertar o mundo, Deus convocou pessoas de todas as igrejas, católicos, evangélicos, judeus, cientistas, etc., que anunciavam com base em Daniel 8,14, que Jesus voltaria no final daquele período, ou seja, após 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs, em tempo profético, são 2.300 anos. E o início dessa profecia é dada no ano 457 a.C., e o fim dessa contagem de tempo foi o ano de 1844. Todos acreditavam que seria a volta de Jesus que aconteceria no fim desse período de tempo. Quem acreditou que Jesus voltaria nessa época ficou desapontado, pois ele não veio. Não se pode marcar datas para a volta de Jesus. Na verdade, ele abriu a porta do Santíssimo e entrou ali para realizar a última obra em favor da igreja. Entrou no Santíssimo do Santuário Celestial para, entre outras coisas, proclamar que o povo de Deus foi purificado e inocentado de seus pecados, e livrar o trono de Deus de qualquer acusação sobre o direito dele de salvar pecadores que aceitaram a Jesus. Então é isso, Laodiceia é essa fase importante. E aí, desse conjunto de proclamadores, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um grupo de crentes advindos, oriundos das várias denominações. A Igreja Adventista não surgiu de uma cisão, de uma briga, de uma confusão, de forma alguma. A Igreja Adventista surgiu nesse movimento profético que Deus levantaria um povo para resgatar a sua igreja
católica, apostólica, cristã, para poder prepará-la para o retorno de Jesus, passando antes pelo juízo. Assim, várias pessoas de várias denominações tendo o propósito de anunciar todas as verdades de Deus e alertar o mundo cristão que o juízo já começou e que logo vai chegar a vez dos vivos de serem julgados. Isso é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos estudar então Laodiceia? Abra a Bíblia, Apocalipse 3, verso 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia foi fundada pelo rei Antíoco II, da dinastia dos Seleucidas. A cidade recebeu o nome de Laodiceia em homenagem à esposa desse rei, Laodice. Era uma cidade muito rica, com muitas fazendas, produtoras de um tipo de lã especial, uma lã escura para a produção de roupas. Além de produzir um colírio proveniente de um tipo específico de pedra da Frígia. Possuía também fontes de águas termais que serviam para tratamento de doenças, mas imprópria para beber, pois provocava vômitos. A principal característica dos habitantes de Laodiceia era serem eles orgulhosos e autossuficientes, ou seja, por serem ricos, punham sua confiança na prosperidade material, na saúde física e na ostentação. Esse povo de Laodiceia, quando aquele território sofreu um abalo sísmico, eles rejeitaram a ajuda imperial, a ajuda do governo para a sua reconstrução. Eles disseram que não precisavam e, por sua própria conta, eles reconstruiriam a cidade de tão ricos que eles eram. Então, Laodiceia significa povo julgado ou julgamento do povo. É o tempo em que o juízo de Deus acontece no santuário celestial. E tem tudo a ver com a lei de Deus e o dia de repouso, o sábado. Sabia disso? A hora do juízo chegou, está acontecendo no santuário celestial. E o mundo cristão corre perigo por não guardar a lei de Deus, norma do juízo e o santo sábado, sinal de santificação. Você sabia que o mundo cristão está passando por esse perigo diante de Deus? Sabia disso? O que você acha? Deus pode declarar alguém justo diante dele, alguém que está pisando a lei de Deus e desprezando o dia que é sinal de santificação e pureza diante de Deus? Vamos ver os textos. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O juízo está relacionado com a lei de Deus e, portanto, aquele que não está guardando a lei de Deus dificilmente sairá ileso, justificado do julgamento de Deus. Apocalipse 14, versículo 6. Como parte da última mensagem de Deus de advertência ao mundo, 3 anjos aparecem no meio do céu anunciando o evangelho eterno com a seguinte mensagem. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O juízo, sendo anunciado aqui, deixa claro o dever da humanidade
de adorar a Deus de acordo com o mandamento daquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui é uma alusão ao sábado. Por isso, o juízo que acontece no céu, nesse instante, está sendo levado a efeito com base na norma do juízo, a lei de Deus. Romanos 2,13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A lei de Deus é para todos guardarem, todos os cristãos, porque foram salvos pela graça, porque receberam o Espírito Santo para terem condições de obedecer à lei do Senhor. E aquele que não está guardando a lei de Deus, passando pelo juízo, pode ser justificado, ser declarado justo alguém que não guarda a lei de Deus, que pisa aos pés a lei do Senhor? Ezequiel 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é um sinal de santificação. Portanto, eu reitero e continuo fazendo a mesma pergunta. Você acha que pode ser declarado justo diante de Deus alguém que está pisando a lei de Deus e desprezando o santo sábado, que é sinal de santificação e pureza diante de Deus? Então, meu amigo, minha amiga, Tiago 2, versículo 10, diz com toda clareza que seremos todos julgados com base na lei de Deus. E aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia é esse povo chamado por Deus para alertar o mundo a respeito do perigo que está passando, porque o nome está sendo chamado no juízo celestial e o mundo inteiro está pisando, blasfemando da lei de Deus. Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E o versículo 12: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa é a situação das igrejas cristãs em geral. Mas e a igreja de Deus? A igreja que foi levantada por Deus para anunciar, para alertar o mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é o perigo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, um povo peculiar de Deus, um povo chamado para alertar os outros, será que essa igreja também corre algum perigo? Escute o que Ellen White, profetisa do movimento adventista, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, escreveu na Review and Herald, em 4 de junho de 1889. Se já houve algum povo que necessitasse de atender ao conselho da testemunha fiel e verdadeira, à igreja de Laodiceia, para que se arrependa diante de Deus e seja zeloso, este povo é o que tem aberto diante de si as estupendas verdades para este tempo e que não tem vivido segundo seus altos privilégios e responsabilidades. Aqui está claro que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja privilegiada por receber revelações especiais a respeito desse assunto, chamada por Deus para alertar o mundo durante esse tempo considerado como Laodiceia. Jesus se apresenta a esta igreja de Laodiceia dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quais os desafios que a última igreja de Laodiceia passaria ou teria que enfrentar antes da volta de Jesus? Com estas palavras, Jesus se apresenta como o Amém, o Deus da verdade. Também, Amém é a palavra que se diz geralmente no final das orações. Esta é a última igreja e sua mensagem é de capital importância. Não haverá outra igreja depois desta. Jesus é o princípio da criação de Deus. E aqui está o primeiro desafio da igreja cristã, porque muita gente diz que Jesus é um ser criado, é parte da criação. E, na verdade, esse texto diz que ele é o princípio originador, o princípio ativo, o criador do universo. Ele não é criatura e nem é criado. Toda a Escritura Sagrada vai apoiar esta ideia, esta revelação. E observe que é uma revelação dada por judeus, um povo fortemente monoteísta que aprendeu com a revelação de Deus quais são as pessoas que compõem a divindade celestial. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia deixa clara que Jesus Cristo não é uma criatura, Jesus Cristo é o próprio Criador do universo. Capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Fica claro que quando a palavra de Deus diz que Jesus é o Amém, a testemunha fiel, isso está claramente indicando a divindade de Jesus. E observe, quando surgiu a mensagem de alertar o mundo a respeito do início do juízo no céu, apareceu uma distração aqui na terra. Enquanto no céu a mensagem de que um juízo estava para se iniciar a partir de 1844, na terra aparece algo para dizer que Deus não existe e que tudo é produto da evolução. Ou seja, Charles Darwin divulgou suas ideias no livro A Origem das Espécies e Jesus conclama a igreja a denunciar como falso o ateísmo científico, pois ele é o Criador e a testemunha fiel de que Deus existe. Então, problemas teológicos como a divindade de Jesus, do Espírito Santo, a questão da Trindade, são assuntos questionados a partir de 1844 e que Jesus, como o Amém, a testemunha fiel, está conclamando a igreja a dar um decidido testemunho a respeito da verdade sobre isso. A respeito da Trindade, como sendo o ensino bíblico, a respeito da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como sendo revelações da palavra de Deus. A condição espiritual das igrejas cristãs de nosso tempo e da igreja de Laodiceia em especial, Apocalipse capítulo 3, verso 15 a 17, nós lemos: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A condição de mornidão é uma mensagem de alerta para todas as igrejas cristãs do mundo. Elas são orgulhosas de seus suntuosos templos, de sua tradição evangélica, poder econômico e influência política, mas falta-lhes o poder espiritual. A condição de mornidão das igrejas clama por um avivamento e muitas estão sendo iludidas por espíritos que produzem línguas estranhas, barulhos e outras bizarrices nos cultos. Quanto mais barulho fazem, mais vazios são as pessoas dessas congregações. A condição espiritual de mornidão denuncia uma geração orgulhosa de sua ignorância espiritual. Nunca houve uma geração tão desentendida da Bíblia, tão sem compromisso de leitura da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo satisfeita com sua situação espiritual dentro de Deus, com a sua ignorância. Crentes mornos atrapalham quem realmente deseja se aprofundar na busca do ideal de perfeição divina. Caso fossem frios, a palavra de Deus deixa claro: o Espírito Santo poderia convencê-los do perigo de sua condição. Como são mornos, e morno é uma decepção. E o que é pior, acham que estão bem, orgulham-se dos seus templos, de suas igrejas, de suas músicas, de suas baterias, suas guitarras, de suas influências políticas, de suas escolas e hospitais, mas não conseguem enxergar sua pobreza espiritual. Esta é a condição das igrejas. E é isso que acontece. Muitas igrejas maquiam sua pobreza espiritual, sua falta do Espírito Santo, com músicas relaxantes, quando querem emocionar e apelar em busca de dízimos e ofertas. E com músicas aceleradas, quando querem dizer que tem o poder do Espírito Santo. E a igreja adventista? A igreja chamada especialmente para esse tempo, para alertar o mundo, em sentido muito especial. A mensagem de Laodiceia se direciona à igreja adventista do sétimo dia.
Esta igreja, por ser herdeira da reforma protestante e enriquecida com as verdades acumuladas ao longo dos tempos e por revelações do Espírito Santo, ela se considera muito especial. E muitos dos seus membros, por crerem na verdade, por fazerem parte da igreja da verdade, relaxam nos deveres espirituais e correm sério risco de serem achados em falta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia sente-se orgulhosa em muitos aspectos de sua condição espiritual. Ela possui verdades que nenhuma igreja tem. Vive um estilo de vida que lhe dá vantagens físicas sobre qualquer outro povo. Possui revelações do Espírito Santo que nenhuma outra igreja possui, o espírito de profecia. Por tudo isso e por ter alcançado um progresso espiritual e financeiro tão grande, muitos nela chegam a acreditar que somente pessoas da Igreja Adventista serão salvas, coisa que a igreja oficialmente nunca ensinou e nem orienta ninguém a se apoiar em tal presunção. Qual a solução apresentada pela testemunha fiel e verdadeira para solucionar o problema da igreja de Laodiceia? Capítulo 3, verso 17 e 18. A igreja diz: estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, mas sob a avaliação dos céus, do grande psicólogo do céu, do grande médico do céu, não sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Um retrato claro de uma igreja cujo mundanismo está penetrando nela, e a busca por conforto material e a falta de preparo espiritual é muito grande nas igrejas evangélicas como um todo e na igreja adventista em particular. A solução que a igreja, que Deus apresenta para uma igreja orgulhosa, que chega a afirmar que sendo tão rica não precisa de nada, será que o Espírito Santo pode entrar numa igreja que alega não precisar dele, que não sente necessidade de sua presença? Eis a grande questão. Eram ricos a igreja de Laodiceia. O símbolo de prosperidade dela é justamente o que Deus, em seu diagnóstico, recomenda à igreja em sua necessidade, para que ela compre de suas mãos. Não é possível comprar as graças de Deus, mas existe um preço para pagar: consagração, oração, estudo da palavra, testemunho real, autêntico e verdadeiro. Eram ricos a igreja de Laodiceia, possuía ouro e prata, possuía um comércio vigoroso. Jesus, em primeira análise, diz que eles são pobres, pobres coitados, em comparação com a verdadeira riqueza que o céu dá valor. A igreja de Laodiceia possuía naqueles tempos lã preta para se vestir. Jesus avalia a sua igreja como estando nua, sem mérito, sem condição de ser salva. Suas obras revelam orgulho e ostentação, mas precisam da fina veste preparada por Deus dos céus, linho finíssimo, que são obras de justiça dos santos, que fazem sem precisar chamar atenção para suas obras, mas porque amam o próximo, porque amam a Deus. Eles tinham colírio para os olhos na antiga Laodiceia. E hoje as igrejas evangélicas têm visagem, profetagem, sonhos e revelações. Mas o verdadeiro dom espiritual que lhes abririam os olhos, somente Jesus pode dar. O colírio, o verdadeiro Espírito Santo. Essa igreja precisa comprar das mãos de Jesus, pagar o preço pela fé genuína. A fé que atua por amor, ou seja, obras que mostrem para o mundo que são cristãos, não obras que mostram suas realizações. Esse é o ouro refinado no fogo. As vestes brancas são a pureza de caráter, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Algo que somente quem obedece voluntariamente à lei de Deus pode receber. O colírio que Jesus oferece é a verdadeira atuação do Espírito Santo, que é prometido a quem obedece à lei de Deus, pois somente o Espírito Santo pode convencer da justiça e do pecado, que é violação da lei de Deus. Por isso, meus queridos, a necessidade de uma reforma e de um reavivamento na igreja da verdade e nas igrejas evangélicas. Uma sacudidura será usada para separar na igreja adventista do sétimo dia quem não quer atender ao conselho divino dado ao povo de Deus em Laodiceia. Uma sacudidura para separar joio do trigo,
para fazer com que as pessoas compreendam que é necessário amizade, imitação do caráter de Cristo, viver em consonância com a verdade estabelecida na palavra de Deus. E as demais igrejas evangélicas, Deus utiliza a igreja adventista para convidá-las a deixarem o orgulho de lado e, como um povo da palavra, como eles dizem que são, que peguem a palavra e se autoexaminem se de fato são o povo da palavra de Deus. Por isso, meus amigos, o amor de Deus o leva a repreender seu povo. Ele deseja salvá-los. Eles precisam passar pelo julgamento de Deus e serem absolvidos. Por isso, o convite de Cristo é que a igreja abra a porta para que ele possa entrar. Vamos deixá-lo do lado de fora? O povo de Deus precisa ver os seus erros e despertar num zeloso arrependimento. Jesus estando às portas, à porta, significa que ele está prestes de voltar. E a igreja precisa estar preparada para isso. Somente Jesus tem a solução e a oferece. E se quisermos vencer no juízo, precisamos nos unir a Cristo. Precisamos desesperadamente ser cristãos, semelhantes a Cristo. Não devemos nos esquecer que Deus não salva igrejas, mas ele salva pessoas. Por isso, o preparo para a volta de Jesus e estar santificado na presença de Deus é obra individual. Quem vencer se sentará no trono. A vitória vem mediante fé, oração e obras, seguindo o exemplo de Jesus. Eu apelo a você que aceite o convite da graça, mude de igreja, mude de vida e mude de postura. Assim, meus amigos, as 7 igrejas da Ásia representam 7 períodos da Igreja de Deus em toda a sua história, que culmina com a Igreja de Laodiceia, de 1844 até a volta de Jesus, passando pelo período de juízo que já começou e que a Igreja Adventista foi chamada para alertar o povo para isso. Por isso, na Igreja Adventista do Sétimo Dia se concretiza a busca pela Igreja Católica Apostólica Cristã verdadeira. Através dela, Deus está buscando seus filhinhos que ainda estão vagando de ministério em ministério, de igreja em igreja, para se juntar, finalmente, em um só corpo. Deseja você fazer parte dela? Deus abençoe sua busca, que você ore e faça parte do povo de Deus. Próximo estudo nosso, o Apocalipse revela o santuário celestial.